Olá pessoal, bom dia. Estamos nós aqui reunidos para o nosso encontro de geografia e a temática de hoje será fuso horário. Fuso horário eu acho um tema muito bom, um tema bastante interessante. Imagina aí, você pensar o horário de um local e saber que na superfície da Terra existem outros locais com horários diferentes. Tipo assim, ó, quando aqui no Brasil são 11 horas, em Sydney, lá na Austrália, são 22 horas. Quando aqui no Brasil são 15 horas, em Londres são... Tipo, no Brasil são 15 horas, em Londres são 18 horas, 3 horas a mais. E fuso horário é isso, é você saber calcular os horários de outros locais. Saber a diferença de horário na superfície do planeta Terra. Isso é saber fuso horário. E é isso que a gente vai aprender nesse nosso encontro. E para aprender fuso horário, a gente vai relembrar outros assuntos que a gente já viu. A gente vai ter que ir em mente outros assuntos para poder aprender fuso horário. O primeiro vai ser o seguinte. Vai ser a questão da longitude, a questão dos movimentos. A questão do movimento do planeta Terra, inicialmente. Vamos pensar. Esse círculo que vocês estão vendo aí é como se fosse o planeta Terra. Por isso eu deixei a Terra de azul. O planeta Terra, no Terra existe uma linha imaginária que divide o planeta Terra no meio, professor, que é uma linha imaginária. A linha imaginária é como se fosse uma bruxa, ela só existe na cabeça das pessoas. Ou seja, ninguém vê uma linha imaginária, porque ela é imaginária. Então, essa linha imaginária, ela recebe o nome, que é a nossa linha do Equador. A linha do Equador, ela divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Aí tu diz, professor, que massa, já vai aprender fuso horário com isso? Vai não, isso aí não vai ajudar em fuso horário. Isso aí é para você calcular uma coisa chamada latitude, e a latitude não interfere no fuso horário. Mas, professor, porque você falou? Já para você não confundir mais para frente, ó, quando você vê essa linhazinha, que é a linha do Equador, tá vendo ela deitada na horizontal? Pronto. Essa linha na horizontal que está deitada, pessoal, ela não interfere, no caso, no fuso horário, beleza? Mas tem outra linha imaginária, essa sim interfere, que ela se encontra na vertical. Essa linha que está na vertical, ela recebe o nome, ela também é uma linha imaginária, viu? Ninguém vê ela, é uma linha imaginária. Ou seja, ela é como se fosse uma bruxa, só existe na cabeça das pessoas. Ela tem um nome, e o nome dela é Meridiano de Greenwich. Professor, eu não sei falar esse nome, não tem problema. Aprenda a escrever que está ótimo. Meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, ele vai dividir o planeta Terra no meio também. Agora, não mais em norte e sul, né? Que norte e sul é a linha do Equador. Vai dividir em leste e vai dividir em oeste. Vamos lá. Como eu dividi mesmo no meio aqui, o meridiano de Greenwich, eu vou chamar ele de 0 graus. Eu vou de 0 graus a 180 graus partindo para o lado do leste, de 0 a 180 partindo para o lado do oeste. Ó. Mesmo no meio, botei a linha do Equador, o meridiano de Greenwich, desculpa, botei o meridiano de Greenwich. Ele mede 0 graus, beleza? Eu vou sair do meio até a extremidade do leste. Eu vou andar 180 graus. Vou sair do meio até a extremidade do oeste. Vou andar mais 180 graus. Tinha uma musiquinha que dizia assim, 180, 180, 360. Fazer referência ao planeta Terra, só pode. Tá vendo? 180 para leste, 180 para oeste, 360 graus. É o tamanho do planeta Terra. Tranquilo? Bora nós. Olha cá, minha gente, depois de você saber isso ali, em questão que vai de 0 a 180, de 0 a 180, vamos observar, tá vendo? O meridiano de Greenwich passa mesmo no meio, vai de 0 a 180, vai de 0 a 180. E tá pulando de 15 em 15, tá vendo? Até chegar a 180. Por que tá pulando de 15 em 15? Daqui a pouco eu vou explicar a vocês que tá pulando de 15 em 15. É porque 15 graus é o que eu vou chamar de um fuso. Eu vou explicar a vocês o que é isso. Tranquilo? Mas ela vai de 0 a 180 leste, de 0 a 180 oeste, partindo do meridiano de Greenwich. Atenção! Eu vou explicar porque pulou de 15 em 15 agora. A Terra, ela tem 360 graus. Um dia no planeta Terra, nós temos 24 horas de diferença. No planeta Terra, nesse exato momento, nós temos 24 horas diferentes no planeta Terra. Eu vou pegar esse 360 e vou dividir por 24 para saber de que distância a que distância é determinado horário.
Aí eu vou para 360 dividido para 24. Vocês são bons de matemática, vocês vão encontrar 15. 15 é o que eu vou chamar de um fuso. Então, um fuso horário corresponde a 15 graus. 360 dividido para 24, 15 graus. 15 graus é a mesma coisa que 1 hora, pessoal. Professor, de onde é que você sabe isso? É por convenção. 15 graus é 1 hora. Então, toda vez que eu mudar 15 graus, eu estou mudando uma... Tipo assim, ó. De 0 por 15, mudei 15 graus. 1 hora. Do 15 por 30, mudei 15 graus. Outra hora. Tipo assim, ó. Do 45 por 0, bora. 45 por 30. 1 hora. Do 30 por 15, outra hora. Do 15 por 0, outra hora. Eu mudei 3 vezes de horário. 3 horas, aliás. Mudei de 15 3 vezes. Então, é 3 horas. Então, ó, 45 graus a distância. Ou seja, 3 horas. Beleza, professor. E como é que eu vou saber se essas horas vão aumentar ou se elas vão diminuir? É devido ao movimento da Terra. Movimento que eu chamo movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele que a Terra gira sobre seu próprio eixo. A gente viu isso ano passado, negado do 7º ano. Bom, professor, não lembro mais. Qual é o movimento que a Terra gira sobre seu próprio eixo? A Terra é como se fosse uma bailarina. Até aquele giro que a bailarina dá em torno dela mesmo, a Terra também dá. Beleza? O movimento de rotação ele acontece com a Terra de oeste para leste. O movimento de rotação ele ocorre de oeste para leste. Sendo assim, a luminosidade do Sol ela bate inicialmente nas terras a leste para depois clarear as terras a oeste. Clareia primeiro o leste para depois clarear o oeste. Sendo assim, se a luz do Sol bateu primeiro no leste para depois bater no oeste, o leste tem horas mais adiantadas que o oeste. Atenção, bora. As terras do leste têm horas mais adiantadas que as terras do oeste. Então, como fuso horário eu dizer um local e a gente descobriu o horário de outro local, sempre que eu disser as informações de um local que está a oeste e quero descobrir o horário de um local que está a meu leste, eu vou somar sempre que eu mudar de 15 em 15. Mas quando eu disser as informações de um local que está a leste e quero descobrir o horário no local que está a meu oeste, eu vou subtrair quando eu mudar de 15 em 15. Tranquilo? Tranquilo. Sei que vocês estão entendendo. Professor, como é que a gente vai colocar isso em prática? É tipo assim, fuso horário você só aprende fazendo. Então eu vou dar um presta ali para vocês lerem essa questão. Leiam a questão aí, eu vou dar um minutinho para vocês lerem, tá certo? Volto já. Leram? Então vamos nós. Então, a primeira coisa é ler. A final da Copa do Mundo de 2014 entre a Alemanha e a Argentina ocorreu no Maracanã, Rio de Janeiro, às 16 horas. Horário de Brasília, fuso de 45 graus oeste. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram ao jogo em Berlim, fuso de 15 graus leste. Quando você vê uma questão dessa, você vai fazer o quê? Você vai colher os dados. Vai colher os dados. E quais são os dados? São os locais. Professor, estou vendo Alemanha, Argentina, não. Alemanha e Argentina aí são o que? As seleções. Os locais que a gente tem aí é o Maracanã, que é no Rio de Janeiro, e nós temos Berlim, que é na Alemanha. Aí eu pego e anoto o nome dos locais. Embaixo de cada nome eu coloco FH. FH faz referência ao fuso e ao horário. Tipo, Maracanã. Me disseram que o Maracanã eram 16 horas, eu coloco 16 na frente de H, e disseram que o fuso do Maracanã era 45 graus oeste. Eu boto 45 graus oeste na frente de Maracanã. E que horário os torcedores da Alemanha assistiram em Berlim. Eu coloco o nome Berlim. Embaixo de Berlim eu coloco o fuso de Berlim, que é 15 graus oeste. E o horário eu não sei, é o que está me perguntando. Com esses dados, eu tenho que responder. Como é que a gente começa, professor? Você pode usar aquele mapa que eu usei anteriormente. Toda vida que pular de 15 em 15 de oeste para leste, aumenta. De leste para oeste, subtrai. Mas nem sempre você vai ter o mapa. Então, a gente pode fazer assim. Você passa uma reta. No meio dessa reta, você divide ela em dois pedaços. Coloca um tracinho no meio.
em cima desse tracinho no meio, você coloca 0 graus, que faz referência ao meridiano de Greenwich. Na extremidade da direita, 180, e na extremidade da esquerda, você coloca 180. Aí você vai pegar e você vai dividir em leste e em oeste o planeta. Essa reta faz referência ao planeta Terra. Aí você vai pular de 15 em 15 até chegar a 180 leste, tá certo? 0 mais 15, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. Mais 15, até chegar a 180. E agora você vai para o oeste. 0 mais 15, 15. De 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. E você vai preenchendo até chegar a 180. Depois disso aí, você fez isso, fiz. Depois de fazer a reta, colocar para o lado de 15 em 15, você vai o quê? Procurar os fusos. O fuso, qual é o local que você tem todas as informações? Maracanã, 45 graus. Então, eu estou no 45 graus e eu quero saber o fuso de 15 graus. Então, ó, estou no 45 e quero saber o fuso do 15. Estou indo de oeste para leste. Eu já sei que a diferença de fuso horário aí vai fazer com que eu aumente o horário. Então, bora. Toda vez que eu pular 15, eu vou aumentar 1 hora, tá certo? 15 para 30, 1 hora. 30 para 15, 2 horas. 15 para 0, 1 hora. 0 para 3 horas. 0 para 15, outra hora. Já fez 4 horas. Então, bora. 0 para 45 para 30, 1 hora. 30 para 15, 2 horas. 30 para 0, 3 horas. 0 para 15, 4 horas. A diferença é de 4 horas. Para mais ou para menos? Para mais, porque está assim de oeste para leste. Então, se é 4 horas, se Berlim tem 4 horas, é para mais. Então, eu pego 16, que era a hora do Maracanã, acrescento com essas 4 horas de diferença e encontro o horário em Berlim, que eram 20 horas. Então, quando a final da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, a gente assistiu ela de dia. Os campeões delas, que foi a Alemanha, assistiu à noite, olha, 20 horas. Então, quando aqui são 16, em Berlim são 20 horas. Então, sempre que eu pular de 15 em 15, eu aumento ou diminuo 1 hora. Nesse caso, eu aumentei, porque foi de oeste para leste. Tranquilo? Tranquilo. Agora, eu quero o que, pessoal? Eu quero com vocês, no 7º ano, e para a questão do fuso horário do Brasil. FH é fuso horário. Fuso horário do Brasil. Depois de saber calcular, eu quero ir para o fuso horário do Brasil. Eu quero que vocês saibam que o fuso horário, o território brasileiro, ele é imenso. Vocês já sabem disso. Tanto no sentido de norte para sul, como no sentido de leste para oeste. Tipo, do Monte Caburaí a Arroio Chuí, nós temos um território imenso, assim como da Ponta dos Seixas à nascente do Rio Moa, ou Serra da Contamana, como você queira chamar. O território é imenso. Devido a isso, nós temos mais de um fuso horário no Brasil. Em específico, nós temos 4 fusos horários no Brasil. Nós temos um fuso horário que fica nas ilhas do Atlântico brasileiro, pegando Fernando de Noronha, Rocas, Trindade, Martins Vaz, que esse fuso horário fica no fuso de 30 graus a oeste, que são essas ilhas em azul claro que vocês estão vendo, fica no fuso de 30 graus a oeste. Mas nós também temos outro fuso, que é o fuso de 45 graus a oeste. Esse fuso é o fuso oficial do Brasil, que é onde fica Brasília. E ele pega a maior parte do território brasileiro, que é essa parte que está de amarelo, fica no fuso de 45 graus a oeste. Esse que está de verde fica no fuso de 60 graus a oeste, e esse que está de roxo fica no fuso de 75. 30 graus a oeste é 2 horas a menos que o meridiano de Greenwich. 45 é 3 horas a menos que o meridiano de Greenwich. 60 é 4 horas a menos que o meridiano de Greenwich. E 75 são 5 horas a menos que o meridiano de Greenwich. Beleza? Beleza. Então, nós temos 4 horários diferentes no Brasil. Então, vocês saibam, você que está aqui no Crato, tem gente que está em Fernando de Noronha e está 1 hora à frente de você. E tem gente que está lá no Acre que tem 2 horas a menos que você. Nós temos 4 horários diferentes.
Então, o que é que uma questão vai pedir a vocês? Sim, uma observação. A nível mundial, vocês não são obrigados a saber os fusos dos locais, se é 30 graus, 45, se é 75. Mas a nível brasileiro, você tem que saber qual fuso os locais ficam. Porque quando vocês forem resolver uma questão, pode ser que a questão não lhe dê o fuso, aí você tem que saber, beleza? O horário oficial do Brasil é em Brasília, 45 graus oeste. Vamos resolver essa questão sobre o fuso horário do Brasil? Vou dar um minutinho para vocês lerem, tá certo? Olá pessoal, vocês já leram? Eu creio que sim. Então vamos nós aqui. Um programa televisivo apresentado às 20 horas em Brasília. Local é o quê? É dados. Você escreve o nome dado e vai escrevendo Brasília. Fuso de 45 graus oeste, você coloca o F embaixo de Brasília e coloca 45 graus oeste. Será transmitido simultaneamente a Fernando de Noronha. Você escreve no Fernando de Noronha. Fuso de 30 graus oeste, aí você escreve embaixo F, 30 graus oeste. E no Acre, fuso de 75 graus oeste, você bota Acre, F, 75 graus oeste. Aí ele pergunta o horário em Fernando de Noronha e no Acre, respectivamente. Olha nós aqui. Então, quais são os dados? Brasília, o fuso é 45 e o horário é 20, que eu dei lá no início. Fernando de Noronha, a gente tem um fuso de 30 e Acre, a gente tem um fuso de 75. E o horário de Fernando de Noronha e do Acre, a gente não sabe. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas informações naquela reta. Do mesmo jeito, ó, você passa a reta, pula de 15, divide no meio, vai pula de 15 a 180, divide em leste a oeste, vai pular de 15 a 180. 15 a 180. Aí depois disso a gente pega aqui, vamos pegar qual é o local que a gente tem todas as informações. Brasília, que a gente tem tanto o fuso quanto o horário. Aí a gente vai partir de Brasília para Fernando de Noronha. Vamos dar um zoom aqui no meio do local para facilitar. A gente vai sair de Brasília, que é fuso 45, para Fernando de Noronha, que é fuso 30. Vejam que mudou apenas 15 graus. 45 para 30 é apenas 15 graus de diferença no sentido de oeste para leste. Então eu vou somar, que é no sentido de oeste para leste. A mudança foi só de 15 graus, então a mudança é de 1 hora. Então, se em Brasília são 20, em Fernando de Noronha são 21. Agora eu vou saber o horário em Acre. Olha que eu estou indo agora do leste para o oeste. E veja, 45 para 60, uma, de 60 para 75, outra. Então aí já tem 2 horas. E então, como está no sentido de leste para oeste, eu vou subtrair. Então, se em Brasília são 20, no Acre são 18. O que faz com que vocês possam marcar a letra E ali na atividade. 21 e letra E. Então, só para vocês colocar na cabeça, o Brasil tem 4 fusos. 30, 45, 60 e 75. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço no coração. E qualquer dúvida é só falar com o teacher aqui. Abraço.